Eu quero levar vocês para vocês entenderem por que Deus sempre fala da questão do mordomo fiel, tá? Por que ele vai falar sobre o mordomo fiel várias e várias vezes? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, aliás, no capítulo 24, ele vai falar sobre o bom servo, o servo bom e o servo mau, tá? A partir do versículo 45, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar: quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então, quando ele fala todos os seus bens, isso significa que parte dos seus bens esse mordomo já está cuidando. Ele já está cuidando de parte desse bem, tá? Então, o que esse mordomo é de Deus? Ele é apenas um representante de Deus na terra. Aí, quando nós partimos para o capítulo 25 do livro de Mateus também, quando ele vai falar da parábola dos talentos, ele vai falar: olha, você não tinha nada, eu dei para você. Você nasceu, como diz Jó, nu vim ao mundo e nu retornarei ao mundo. Ou seja, você nasceu nu, sem nada. Quando a Bíblia vai falar que nós nascemos nu, a Bíblia não está dizendo que você nasceu sem roupa apenas. A Bíblia está dizendo que você nasceu sem sabedoria, sem conhecimento, você nasceu sem nada disso, você não tinha nada disso. E aí o que ele vai? Para um ele dá 2, para outro ele dá 1, para outro ele dá 4, para outro ele dá 5, ele dá dons diversos para as pessoas. Mas olha só que interessante, diante desses dons, ele vai falar assim, olha só: pois será como um homem, verso 14 do capítulo 25, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Ele cria, é como se ele estivesse criando tudo e deixando na mão de alguém. Aí ele diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Mas então, todos tinham dons, todos tinham, ele que deu. Ou seja, ele veio ao mundo sem nada e ele deu alguma coisa para ele. Aí ele vai falar que o que tinha 5, ele reproduziu, ele faz mais, e o que tinha 1, ele vai e enterra. Então, olha só que interessante. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou. E ao voltar o senhor daqueles servos, para ajustar contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos, entregou aquele que recebeu 5 talentos, entregou os cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5. Aí ele diz assim, olha só a frase que ele disse: disse o Senhor: muito bem, servo. A palavra servo aqui é escravo, escravo bom e fiel. Quando você vê essa palavra escravo, ela está dizendo sobre a questão da aliança, tá? Por que ele está dizendo sobre a aliança? Porque Deus é o dono, Deus é o suzerano e você é o meu escravo. Então, se eu te dei alguma coisa, você, como escravo, você foi fiel. E ao ser fiel como escravo, eu vou te colocar agora como meu súdito no meu reino. Aí ele diz assim, olha só: sobre pouco você foi fiel, eu tenho muito mais para te dar. Então, esse servo, esse escravo, ele vai ser presenteado não com pouco, mas com muito mais, com muito mais. Aí ele vai falar dos outros que recebeu 3, o que recebeu 2, mas aquele que recebeu 1, o que ele fez com esse 1? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo do seu senhor, e o que ele fez? Ele enterra para devolver o mesmo. Então, o que ele está dizendo para Deus? Olha, eu não tinha nada, você me deu 1 só, e eu, ao invés de ter reverência, ao invés de eu me tornar o seu escravo, ao invés de eu me tornar aquele que realmente vai fazer a tua vontade, tá? Para todos que estão chegando agora aqui, tá? Eu estou lendo Mateus, tá? É o primeiro verso que eu estou lendo, Mateus 25, a partir do verso 14, que é a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou. E ao enterrar, o que ele está falando? Ele está falando: eu não aceitei. Ele deu porque ele quis para mim. Ele deu porque ele quis. Então, eu não tenho obrigação de multiplicar esse negócio. Eu não tenho nenhuma obrigação. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu não pedi para nascer. Eu nasci no mundo, eu estou aqui, o problema é de quem me colocou no mundo, eu não estou nem aí para esse negócio.
Aí ele pega aquele único dom, aquele único talento, o que ele faz? Ele enterra aquele único talento. O que ele está dizendo para o seu Senhor? Não pedi, você quem me deu, e eu também não tenho obrigação de te servir. Eu não tenho obrigação de multiplicar isso. Multiplicar dons, multiplicar talentos aqui, significa que ele repassou aquilo para outras pessoas. Você está entendendo? Não é, a questão aqui não é questão só... Ele está fazendo uma analogia dos talentos e tal, dos dons das pessoas, mas ele está dizendo assim, olha, eu te dei dom, mas era um dom para você ir e pregar o evangelho para outros e fazer com que aqueles outros também viessem e me servissem. Quando eu te dei apenas um para que você pudesse também, com esse um, fazer alguma coisa. Você poderia não trazer mais um, mas você poderia trazer mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. O que ele está dizendo para a igreja dele? Quando eu chamo você para ser o meu servo, é porque você entendeu que eu tenho com você um pacto, uma aliança, e você vai tomar conta daquilo que é meu. Você vai tomar conta daquilo que é meu. Então, todos os que são chamados a fazer parte do reino dos céus e aceita, ele está sendo chamado a fazer parte de um pacto de aliança com Deus. E esse pacto de aliança com Deus, Deus diz claramente, eu quero que você se envolva com a pregação. E ao você se envolver com a pregação, você não estará salvando só os outros, você estará salvando a sua própria vida. É isso que ele diz. Tá? Então, quando você não se envolve, simplesmente você não é um bom administrador da maior riqueza que Deus tem. Qual que é a maior riqueza de Deus? É a parede da igreja? É o banco da igreja? Não, nem o mundo é a maior riqueza de Deus. Por que nem o mundo é a maior riqueza de Deus? Porque a Bíblia diz que o mundo está sendo preservado para a destruição. Esse mundo aqui ele vai destruir. Se ele vai destruir isso aqui, o que está acontecendo? O maior bem é você. É seres humanos, pessoas. E se pessoas para Deus são tão importantes, se você, que já faz parte da aliança de Deus, não ocupar o lugar de direito de Deus. Qual é o lugar de direito? O lugar que Deus te coloca. Deus te coloca sempre para governar algo dele. O que Deus quer que você governe? Vidas de pessoas. Vidas de pessoas. Quer que você seja aquele que vai ser, ou aquela pessoa que vai instruir aquela pessoa. Quando a Bíblia diz que você vai governar, a Bíblia está dizendo que você vai ser o sacerdote daquela pessoa. Você vai ser aquela pessoa que vai instruir ela o tempo todo. E aí você vai entender na Bíblia que Deus não usou só homem, Deus usou mulheres, e mulheres poderosíssimas, muito poderosas. Deus usou Miriam, Deus usou Débora, Deus usou Esther, Deus usou Ruth. Essa mulherada fez um estrago que você não faz ideia. Essa mulherada enfrentou gigantes, para vocês terem uma ideia. Dentro do conceito histórico que elas viveram, elas enfrentaram poucas e elas fizeram muito mais do que os homens, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, o templo de quando Moisés vai construir os templos ali, as bacias onde os sacerdotes se lavavam para entrar, para fazer o ritual ali, eram bacias que antes eram um espelho das mulheres. Quem é que usa espelho? A mulherada. E elas ganharam isso no Egito e elas doaram para que os seus maridos pudessem dar ofertas para a construção dos materiais, dos utensílios do templo. Para vocês terem uma ideia, mulher não poderia nem adorar no templo. E Deus vai, então, com carinho, Deus vem restaurando todas as coisas erradas que o pecado tinha feito. Enquanto o homem vem pisando nelas, Deus vem restaurando a confiança delas. O tempo todo é assim. O tempo todo é assim. Bom, o primeiro mordomo que nós sabemos na Bíblia foi Adão. Adão, lá no capítulo 2, verso 15, do livro de Gênesis, se você quiser abrir lá, você pode abrir. Diz assim, tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, quem é o primeiro mordomo? Aquele com quem Deus fez aliança, ele é um mordomo. Ele vai guardar, ele vai cuidar daquilo que Deus fez. Ele não tem capacidade de criar, mas ele tem capacidade. Deus criou ele inteligente para cuidar e guardar aquilo que Deus fez. Então, o ser humano, ele é munido de capacidade de ser um mordomo. A partir daí, o ser humano vai multiplicar
vai ser fecundo e vai multiplicar. A questão de ser fecundo e multiplicar na Bíblia não tem a ver somente com... Não é só a questão de fazer filhos. Era multiplicar o conhecimento de Deus na vida das pessoas. Por isso que no livro de Deuteronômio, agora nós vamos entrar agora propriamente dito, para a gente caminhar ali, no livro de Deuteronômio, vai comigo lá para o livro de Deuteronômio, tá bom? O que eles têm que multiplicar no livro de Deuteronômio? Olha que interessante isso, tá? Presta bem atenção, eu já falei isso para vocês sobre o Shema, tá? O que é o Shema mesmo? Alguém lembra o que era o Shema? Alguém pode me falar o que era o Shema? O que é o Shema? Alguém pode falar para mim o que era o Shema? A palavra Shema, no hebraico, significa ouvir. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, o Shema não significa ouvir simplesmente. É ouvir para um propósito. É ouvir para um propósito. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, no verso 3, quando Moisés está dizendo ali, ele fala assim, ouve, pois, Israel, e atenta, em cumprides, ou seja, ouve para um propósito, para cumprir, para obedecer. Por que você tem que ouvir para obedecer? Porque a graça já salvou você. A graça já está presente na sua vida. E se a graça já está presente na sua vida, você tem que agora ouvir para um propósito. O maior problema nosso, o maior problema da raça humana, é que ele quer ouvir, mas ele não quer ter compromisso com aquele de quem ele ouviu uma repreensão ou tampouco um ensinamento. Então, o ser humano hoje só quer ouvir. Eu já falei isso para vocês, que Deus não nos chama para ser espectadores, Deus nos chama para ser atores principal no grande conflito quando isso acontecer agora. Tá? Então, o que Deus faz? Deus chama a gente para ouvir, mas para praticar. Para praticar. E aquele que só ouve, sabe o que vai acontecer com ele? Vão correr de mar a mar, vão correr de norte a sul, procurando a palavra de Deus quando ela for retirada da terra. Aí eles vão preferir morrer do que ouvir a voz de Deus. Isso é triste, tá? Isso é muito triste. Então, o Shema, quando alguém falar para você assim, olha, algum teólogo que estiver no Novo Tempo falando assim, o Shema do livro de Deuteronômio, você já vai saber que Shema é a palavra ouvir. Ouve, ó Israel, ouvir para um propósito. Dentro dessa mesma ideia, você vai para o livro do Apocalipse, para você ver como é que a Bíblia ela se cruza. Tá? A Bíblia é como se fosse um grande quiasma, ou quiástico. O que é isso? Um quiástico é um X, e o centro vai falar sempre as mesmas coisas. Quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 1, lá, pode deixar aberto em Deuteronômio, tá? Não fecha não, tá? Só quero mostrar uma curiosidade. Isso é uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu estou aqui passando isso tudo para vocês, para que vocês se interem e consigam fazer bons estudos pessoais e também estudos bíblicos para você dar. Olha só que interessante. A partir do verso 7, diz assim, aliás, aqui no versículo 3, verso 3, olha só. Bem-aventurado, feliz é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Guardar é cumprir, guardar é fazer. Então, aquele que lê, ele tem que ler para um propósito. Qual que é o propósito? Obedecer. Aquele que ouve, que não consegue ler, também tem que ouvir para um propósito. Tanto aquele que lê, tanto aquele que ouve, tem que ser para um propósito. Qual que é o propósito maior? Obediência. Obediência. Agora, por que a pessoa obedece? Ela obedece porque antes ela foi liberta. Ninguém obedece sendo escravo de alguém. Por isso, eu li capítulo 1, verso 3, tá? Apocalipse 1, 3. A Bíblia diz ali aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, o que eu quero falar para vocês? Presta bem atenção no que eu quero explicar para você. Você tem que entender o seguinte, Deus nunca pede para você ser obediente sem antes ele libertar você. Entendeu? E é aí que entra Satanás. É aí que entra Satanás. Vamos para Zacarias, capítulo 3. Vai lá comigo. Vai lá para Zacarias, capítulo 3, por favor.
Zacarias, capítulo 3. Observe o que a Bíblia diz aí em Zacarias, capítulo 3, tá bom? Olha só que interessantíssimo. Isso aqui tem que ficar gravado na sua mente, esta cena. Essa é uma cena de tribunal, tá bom? Zacarias 3 diz assim: Deus me mostrou, verso 1, tá? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu, tá? Zacarias e Ageu, eles profetizam no mesmo tempo. Que tempo que é esse? O tempo da reconstrução da cidade de Jerusalém depois do exílio, tá bom, queridos? Então, o que está acontecendo aqui? Esse sumo sacerdote Josué, ele era o sumo sacerdote que estava ajudando o povo lá na reconstrução de Jerusalém, o qual estava diante do anjo do Senhor. Isso é tudo figurativo, é uma profecia. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Observe, ele está diante de Deus e Satanás está à direita. Satanás sempre vai estar à direita do ser humano. Sempre, 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 sempre. Por que ele vai estar sempre à direita? Porque ele é o acusador. Então, não tem como Deus resgatar, não tem como Deus falar alguma coisa para você, não tem como alguma coisa chegar para você sem que haja o tentador. O tentador sempre chega junto. Ele sempre chega junto. Por que o tentador sempre chega junto? Porque Satanás, ele tem um anjinho mau, um demôniozinho que sempre está acompanhando o ser humano, desde quando ele nasce. Desde quando ele nasce, sempre tem um demôniozinho do lado dele. Tá? Então, o que acontece? Esse demônio que está do lado, ele é aquele que está sempre observando a sua vida e a minha vida para dizer assim, olha, você aceitou Jesus, você agora está em paz com Jesus, mas eu conheço o seu podre. Ele sempre vem trazendo, ele sempre traz à nossa mente as coisas erradas que a gente fez. Ele sempre traz, sempre traz. E aqui é esta cena. Olha que interessante que vai acontecer aqui. Presta atenção. Diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado, observe essa cena, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Esse anjo aqui é diante do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Tomou este quem? O anjo, o próprio Cristo. Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim: não importa o tanto de pecado que você tenha, a acusação do diabo nunca vai vencer sobre você, porque a graça é muito maior, muito, muito maior do que o seu pecado. Aí agora você entende o que Paulo diz. Aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A graça. A graça. Vocês estão entendendo o que é isso? Satanás, ele é tão sujo, o inimigo, ele é tão sujo que ele fica trazendo sujeira do nosso passado o tempo todo na nossa cara. Mas se você tem aquela plena consciência que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que é uma mordoma, um mordomo de Deus fiel. Se você é um mordomo de Deus fiel, entenda uma coisa muito importante. A acusação pode vir. Você vai se sujeitar a Deus e o diabo fugirá de você. Ellen White, ela tem um comentário que ela diz assim, que quando um cristão, quando ele dobra o joelho no chão, ele chora, ele ora, ele rasga o coração para Deus, Satanás, ele não entende como que um pecador pode chorar diante de um Deus que ele nem está vendo. Ellen White fala que ele fica desesperado, ele fica assim, mas como que pode? Ele não conhece esse Deus, ele nunca viu esse Deus, e ele está aí rasgando o coração. Ele está estudando a Bíblia do jeito que ele está estudando, ele fica apavorado, queridos, mas apavorado, Ellen White comenta. Por que ele fica apavorado? Porque ele está para acusar. E esse que agora, quando você está de joelho, clamando a Deus, rasgando seu coração para Deus, estudando a palavra de Deus, Satanás entende que você, aliás, Deus entende que você reconheceu que sem Deus você não é nada, e Satanás, então, ele foge de você. Então, aí acontece o que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo, e o que ele vai fazer? Ele fugirá de vós. Dentro disso tudo que eu estou falando para vocês, dentro disso tudo, eu li aqui, Manilda, Zacarias 3, do verso 1 até o verso 4, tá? Zacarias 3, do verso 1 até o verso 4. Eu quero agora levar vocês para essa ideia, tá? Qual é a ideia? De alguém que toma conta das coisas de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Agora, a primeira missão de tomar conta das coisas de Deus, capítulo 6 de novo, do livro de Deuteronômio, onde nós estávamos. Capítulo 6. Olha bem isso agora, qual era a primeira missão do povo de Israel. A primeira missão deles, qual que era? Verso 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Por que ele está falando o único Senhor? Ele está tentando, Moisés está tentando falar para eles assim, gente, quando você se desviar do único Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um idólatra, você vai ser um pagão, você vai atrás de outros deuses que não prestam, outros deuses que não é o verdadeiro. Mas se você amar aquele que te tirou do Egito, da casa da servidão, e trouxe você até aqui, e vocês, aqui no livro de Deuteronômio, eles estão na véspera de entrar depois de 40 anos no deserto. Então, ele está dizendo, gente, o único meio, o único método de vocês entrarem na Terra Prometida e permanecer lá é tendo Deus como o único ser da vida de vocês. É Ele que vai guiar o nosso povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Você, depois que você quiser abrir seu microfone para falar também, pode abrir, tá? A nossa caminhada para o céu é igual à caminhada do povo de Israel para Canaã? Sim ou não, queridos? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Sim ou não? Sim. Depende. Vou falar para vocês que depende. Por que depende? Porque Canaã, para Moisés, eles tinham que conquistar. A terra prometida já está conquistada para você. Amém? Amém. Mas eu tenho que querer permanecer. Agora entenda uma coisa. A caminhada para chegar, ela é idêntica. Mas o entrar na cidade, o entrar na terra prometida, que é para nós agora a volta de Jesus, o Cordeiro de Deus já venceu por você. O que eu tenho que fazer agora? As batalhas que eu tenho que enfrentar por Cristo Jesus é o meu envolvimento na missão que este Senhor me deu. Ide, tome posse do meu tesouro maior, que é a minha palavra, e quando você toma posse, você vira um tagarela, você vai falar de Jesus o tempo todo. E ao falar de Jesus o tempo todo, você não estará salvando só os outros, mas salvando a sua própria vida. Então, entenda uma coisa, nunca cante caminhando para Canaã, caminhando eu vou. Canaã não é a mesma coisa, tá? Porque lá em Canaã, eles tinham que chegar e batalhar para poder tomar posse. Na Terra Prometida, você não tem que batalhar para tomar posse. Alguém já batalhou por você e já tomou posse por você. O que você tem que fazer, então? É apenas aceitar fazer parte do exército de alguém que vai lutar por você até a volta de Jesus. Amém? E que esse alguém já é vencedor, melhor ainda, né? Isso é maravilhoso. Então, aquele hino que nós cantamos, caminhando eu vou para Canaã, nunca mais cante indo para Canaã, porque Canaã terrestre não é a mesma situação da Canaã celestial. A celestial, você já tem ela de presente para você, porque alguém conquistou por você, enquanto os outros daqui falharam quando entraram em Canaã. Você, quando entrar na Terra Prometida, você não correrá o risco de falhar, porque a vitória já é eterna. Amém? A vitória já é eterna. Bom, dentro disso tudo, eu fiz apenas uma introdução do que eu vou falar, tá bom? Isso é só uma introdução. Tá bom? Oi. Então, mas esse povo lá, pela fé, a vitória também já não estava garantida? Que Jesus não tinha morrido, mas ele iria morrer, né? Mas aí que está o problema. Quando eles chegaram na Terra Prometida, o que aconteceu? Eles não olharam para o Deus que daria vitória. Eles olharam para o problema
e enxergaram um problema maior do que o Deus que daria a vitória. No nosso caso é a mesma coisa. Se você olhar as dificuldades, você nunca vai querer caminhar. Mas quando você olha para Jesus, que já venceu por você, o nosso grande comandante, o nosso grande general, que veio e venceu por mim, por você, naquilo que... Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não veio para vencer naquilo que você vai perder. Ele veio para vencer naquilo que Adão perdeu. Onde Adão foi derrotado, Jesus veio para vencer como o segundo Adão. Então, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Jesus não passou pelos mesmos problemas que eu e você estamos passando. Ele passou 10 vezes mais problemas do que eu e você estamos passando. Muito mais mesmo, viu? Pode ter certeza disso. Os 33 anos e meio que Jesus viveu nessa terra foram os 33 anos e meio que Satanás não desgrudou dele nem um segundo. Nem um segundo, viu, queridos? Nem um segundo. Então, sobre o povo na entrada de Canaã, eles terem visto o problema maior do que o Deus, isso que o irmão Wilton falou, então, é como o senhor tinha dito em João, ele não falou tudo que eles iam passar, porque talvez eles iam desistir, né? Exatamente. Eu não falei tudo, porque se eu falar tudo, você não vai querer caminhar comigo. É como se ele falasse assim, eu vou ter que ocultar, eu vou ter que esconder algumas coisinhas de você, e você vai ter que enfrentar dia após dia. Não adianta eu falar para você de um problema que vai acontecer daqui 20, 30 anos, se eu sei que você não vai viver até lá. Entendeu agora? Tá? É como se ele estivesse falando para o meu pai em 1990, meu pai morreu em 91, meu pai era um grande pregador, ele dizia, a mesma coisa estivesse chegando para Getúlio, eu não vou falar com os problemas que você vai passar, seu Getúlio. Por quê? Porque você não vai chegar nem me ver, você não vai chegar nem passar pelos problemas. Você já vai morrer em 91. Então, por que eu vou falar para você o que vai acontecer na minha volta se você vai morrer antes da minha volta? Você está entendendo? É como se ele estivesse falando assim, para proteger você, eu não permiti que algumas coisas fossem escritas, porque eu só preciso que você permaneça comigo. Então, entenda bem essa expressão. Permanecer com Cristo não é apenas a questão... Não é... Oi? Permanecer em Cristo... Está travando a minha internet aí? Travou? Travou a minha internet? Comigo aqui travou. Comigo travou, não sei com os demais. Não, eles estão falando que não travou, acho que foi a sua que acabou travando ali. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O batismo, ele é apenas o início da caminhada, mas permanecer firme até a morte é que aquele servo receberá a coroa da vida, a coroa da vitória. É a permanência naquilo que ela professou antes, tá? É aí que entra alguns detalhes que eu já expliquei para você. Bom, então, quem são os reis de Israel? O que iria acontecer? Vai comigo para Deuteronômio, capítulo 17, aí, por favor. Vamos entrar agora, propriamente dito, na linhagem de Davi. Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 19 e 20. Vamos ler o verso 18, tá? Vamos ler o verso 18. Presta bem atenção. Antes do povo querer rei, Deus já antevê, Deus já sabe o que eles iriam fazer. Versículo 18 diz assim, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei, uma cópia desta lei. Que lei é essa? O livro de Deuteronômio, tá? Num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo. E nele lerá todos os dias. Ou seja, para você permanecer, o que você tem que fazer com o livro da lei? Ler todos os dias. Todos os dias da sua vida. Isso está acontecendo, ele está falando para aqueles que vão governar o povo de Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os teus irmãos, sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino e ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, entenda agora uma coisa muito importante. Todos os reis que subiriam no trono da linhagem davídica do povo de Israel, porque nós sabemos que Saul não era da linhagem de Davi. Saul era da tribo de Benjamim. Tá? Saul era da tribo de Benjamim.
E o que acontece? Todos os que subiriam ao trono, eles não subiriam para ser governantes, eles subiriam para ser servos. Porque o verdadeiro governante seria quem sempre? Cabeça. Eu estou falando isso para vocês, e pelo amor de qualquer coisa, gente. Eu acho que a minha internet, às vezes, ela cai aqui. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora estamos. Estão me ouvindo? Tá, desculpa, a minha internet deu uma travadinha aqui. Deixa eu explicar para vocês agora. Presta bem atenção nisso, tá? Eu não sou louco, não. Tá? Eu não sou maluco, mas eu preciso que vocês prestem atenção. Olha só. Todos os que subiriam no trono, eles não subiriam para governar, mas subiriam para serem governados por Deus. Eles não estariam tomando conta do povo de Israel. Na verdade, eles seriam apenas transmissores do verdadeiro Deus de Israel. Então, todos os reis deveriam ter sempre isso na mente. Eu não estou aqui porque eu sou o governador ou o rei de Israel. Eu estou aqui porque eu sou servo do Rei Altíssimo, no qual é ele que governa o seu povo. O que eu sou aqui? Apenas um instrumento no qual vou mostrar ao povo que eu tenho um Deus que guia esse povo. É muito claro isso na Bíblia, muito claro. Com isso na sua cabeça, presta bem atenção agora. Vai lá para o livro, eu estou virando toda a minha Bíblia, vocês estão vendo aqui, estou virando toda a minha Bíblia. Vai para Coríntios, com isso na cabeça, por favor, entra comigo no livro de Coríntios agora. Não tira o foco disso agora, tá? Não tira o foco. Presta bem atenção nisso agora. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Presta atenção. Capítulo 6. Observe bem isso aqui agora. Presta bem atenção nisso aqui. Eu quero que você preste bem atenção, porque isso aqui ele está se repetindo. É uma repetição do que está acontecendo lá. Olha bem isso aqui, ó. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em você, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vocês mesmo, porque você fosse comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bem atenção agora. Para pecado não tem perdão. É isso mesmo. Para pecado não existe perdão, existe um preço. Alguém pagou esse preço para você estar vivo. E o que ele está falando? Você não tem direito de bulir com o seu próprio corpo. Você não tem direito de fazer do seu corpo aquilo que você quer. Por quê? Porque o seu corpo é o meu trono, Deus está dizendo. Então, quem é você diante do meu trono? Você é apenas um mordomo do meu trono. Através da sua própria vida, eu quero mostrar para as outras pessoas que eu governo você. Não, às vezes você não vai precisar nem falar, mas se você viver, a pregação será cumprida através de você. Sabe qual que é o maior problema? É que uns só querem falar e não querem viver. E outros querem viver só para mostrar que é diferente dos outros. Vocês estão entendendo isso agora? Os reis lá do passado, eles tinham que subir no trono e governar por Deus. Governar aquilo que Deus mandava. Era Deus que governava eles. Era eles que deveriam deixar Deus governar a vida deles para eles governarem o povo. Aqui no Novo Testamento, a igreja de Deus agora, ela é uma igreja, observe, ela é a igreja de Deus, o povo de Deus agora no cristianismo, não tem mais um rei comandando você, mas tem agora um espírito habitando em você, fazendo de você o trono dele, e ao fazer de você o trono dele, está falando assim, você não tem direito nem de fazer algo errado com o teu corpo. Você não tem direito de beber, você não tem direito de fumar, você não tem direito de rasgar, cortar-se, fazer qualquer coisa com o seu corpo, porque eu comprei você. E eu comprei você com o meu sangue. E ao comprar você com o meu sangue, eu tenho direito sobre você. E esse direito eu não abro mão. Entendeu agora? Deus está dizendo, eu vou batalhar por você, não vou abrir mão, a menos que você me exclua da sua própria vida.
a menos que você me exclua da sua própria vida. Tá? A menos que você me tire de perto de você. A menos que você não me queira estar perto de você. Vamos, então, agora entender alguma coisa muito interessante dentro da questão do rei escolhido. Vai comigo para 1 Samuel. Vai lá, por favor. Eu fiz uma ponte aqui para ficar mais claro para você essa questão. Tá? Eu preciso que você entenda isso. O rei que está subindo no trono lá no passado, ele era um servo do Deus Altíssimo. E se ele entendesse que ele era um servo do Deus Altíssimo, jamais ele oprimiria o povo de Israel. Jamais ele castigaria o povo de Israel. Na verdade, ele serviria o povo de Israel. Mas o que acontece é que os reis, quando sobem, eles, infelizmente, eles querem ser o dono do povo de Israel. É muito interessante que nenhum líder da igreja deve entender como dono da igreja, mas sim um servo da igreja. Sempre como um servo da igreja. É muito forte, realmente. São palavras duras, mas é isso mesmo. Todos nós, principalmente eu aqui, que estou falando com você, principalmente eu, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. O computador que eu estou aqui falando com vocês não é meu, é o computador da igreja. O chip que está aqui dentro do meu celular não é meu, é o chip da igreja. A casa, o lugar onde eu estou morando não é meu, é da igreja. A comida que eu coloco no meu prato não é minha, é da igreja. A roupa que eu visto não é minha, é da igreja. Então, o que eu tenho que fazer por essa igreja? O que eu tenho que fazer por esse povo do Senhor? Servi-lo em tempo e fora de tempo, enquanto Deus me der fôlego. Servir. Quando eu perder, quando sair do meu foco, que eu estou para servir e não para ser servido, eu vou ser orgulhoso, vou passar por cima das pessoas e vou querer tomar conta das pessoas, sendo dono das pessoas. Ninguém é dono de você. Se eu estou aqui, Deus me colocou apenas para servir a igreja dele. Tá? Vamos então para Samuel, que eu falei para vocês, 1 Samuel, capítulo 8, versos 6 e 7. Quero passar bem rápido com vocês agora a história desse homem chamado Saul. Saul era um bonitão, cheio de pinta. Capítulo 8, versos 6 e 7. Olha só que interessante. Verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim. Mas para eu não reinar sobre eles. Quando o povo quis escolher um rei, eles estavam tirando quem do trono? Tirando Deus. Então Saul, ao entrar, ao subir ao trono, ele não estava subindo, sendo escolhido por Deus. Ele estava subindo ao trono, escolhido pelo povo. Então, o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você bem devagarzinho agora. Tem muitos que vão liderar a igreja de Deus na terra, achando que foram chamados por Deus. Mas quando, na verdade, ele não foi chamado por Deus, foi escolhido por homens. E aí acontece um monte de coisa errada. Misericórdia. Vocês estão entendendo agora? Saul não foi chamado por Deus, foi chamado pelo homem. Mas mesmo quando o ser humano escolhe, Deus mesmo assim, ele dá o seu apoio. Ele mesmo assim ajuda. E tem muitos, eu vou falar uma coisa para você, vou falar do fundo do meu coração. Eu conheci vários garotos que estavam estudando teologia no colégio, que eles entraram no colégio para se converter. E sabe o que é pior? Tem muitos que estudaram os 4 anos e não se converteram. Entendeu? Tem muitos que estudaram os 4 anos e não se converteram. Nem ele tinha convicção daquilo que ele estava aprendendo ali. Então, aí chega e fala assim, eu tenho um chamado, Deus me chamou, e parará. É ele, às vezes, que coloca isso na cabeça, achando que Deus o chamou, mas nem ele é convencido daquilo que ele prega. E aí, sabe o que acontece? Quando ele vem para o campo, até ele se converter, ele já fez um monte de besteira, fez um monte de caca. E ao fazer esse monte de coisa errada, sabe o que acontece? Ele vai destruindo a igreja por onde ele vai passando. Mas, de repente, ele se converte, graças a Deus. Aí ele começa, então, a melhorar. Então, entenda, quando um homem ele é chamado por Deus, quando um homem é escolhido pelo próprio homem, Deus mesmo assim, ele pode não apoiar, ele pode não
não aceitar, mas ele dá o seu apoio. Olha que interessante, quando eu falo isso para vocês, no versículo 19 e versículo 20. Olha o que diz a Bíblia aqui. Presta atenção nisso. A Bíblia vai dizer mais coisas. Diz assim, olha só. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Aí, então, eles vão escolher. Escolhe um homem bonitão. Vai lá para o capítulo 10, verso 6. Olha que interessante. Quando eles escolhem um homem chamado Saul, tomou, verso 10, verso 1, tomou Samuel o seu vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança e povo de Israel? E aqui no verso 6, olha só que interessante. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Observe. Saul ele não foi escolhido por Deus, mas mesmo não sendo escolhido por Deus, Deus, por amor ao povo dele, ele dá todo o apoio para Saul, para que Saul fosse um verdadeiro rei, governante. Então, aqui, o que está acontecendo? Deus não quer só manter o povo na sua aliança, ele quer também salvar a vida de Saul. Quer também salvar a vida de Saul. O que acontece? O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Essa palavra mudado é que não aconteceu na vida de Saul. Deus deu o Espírito para ele, mas ele não permitiu que o Espírito mudasse para ser um verdadeiro homem de Deus. Deus concede o Espírito para todos quantos são batizados na água, no Espírito. Deus dá o seu poder, mas você precisa depois permitir ser mudado. Essa mudança significa uma transformação diária, ser uma nova criatura dia após dia, para que você se torne o verdadeiro mordomo de Deus, tomando conta daquilo que é de Deus. O que aconteceu com Saul? Deus deu o poder para ele, deu o Espírito para ele, mas ele não deixou o Espírito mudar ele em uma nova criatura. E aí o que aconteceu? Ele próprio se rejeitou. E Deus, ele próprio foi fazendo coisas para se rejeitar diante de Deus. Capítulo 15, olha aí o que acontece. Versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas mais rei. Olha só que interessante. Deixa eu explicar um negócio para você. Deus não está, olha bem, Deus não está rejeitando Saul do reino do céu. Deus está tirando ele apenas do trono. Mas aí que acontece o grande problema dele. Deus está tirando ele do trono, mas Deus não está tirando a salvação dele. O que acontece é que ele fica tão bravo, tão como que eu posso usar a palavra? Ele fica tão revoltado por não ser mais rei. O que ele vai fazer? Ele vai agora cada vez mais fazer besteira, até o dia que ele vai consultar uma feiticeira a ponto de Deus o rejeitar para sempre. Aqui Deus não está rejeitando salvar Saul. Deus está rejeitando Saul ser o governante do povo de Deus. E foi aqui que Saul não entendeu, queridos. Foi aqui que Saul não entendeu. Deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez eu esteja falando para você que é um ancião da igreja. Quando você não é escolhido a ser ancião da igreja, não quer dizer que Deus rejeitou você, não, viu, querido? Deus não está rejeitando você da sua salvação, não. Deus quer salvar você. Mas talvez naquele momento ele não quer que você seja o líder da igreja dele. E tem muitos que ficam revoltados, a ponto depois de fazer um inferno na igreja. Fazer um inferno na igreja. Por quê? Porque aí ele começa a fazer fuxico, aí ele começa a fazer um leve e traz o tempo todo, começa aquela Maria, vai com as outras o tempo todo. A igreja fica uma igreja dividida. Por quê?
porque ele não foi escolhido numa comissão. Quando a comissão da igreja ela dobra o joelho no chão, ela ora, para depois começar a escolher, saiba, queridos, que não é ela que escolhe, é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Isso tem que ficar muito claro na mente dos nossos irmãos, tem que ficar muito claro. Uma comissão de igreja, na hora de nomeação, você não vai ser líder de um departamento, você vai ser um servo desse departamento. O que acontece com a maioria é que ele acha que ele vai liderar, quando, na verdade, Deus não colocou ele para liderar somente. Deus colocou ele para servir. E esse servir é doar-se o tempo todo para as pessoas que fazem parte do corpo da igreja de Deus. Mas quando uma pessoa ela sobe ao cargo, infelizmente, ela acha que todo mundo tem que obedecer a ela. Você não está aí para que as pessoas te obedeçam. Você está aí para servir aqueles que livremente aceitaram a aliança de Deus. Queridos, eu estou falando para vocês, isso está mexendo comigo aqui, tá? Isso está mexendo comigo. Estou sentindo que Deus realmente tem algo para falar para mim, para falar para você, para falar para todos nós. Sabe por quê? Deus não rejeita Saul. Deus rejeita o governo, a autoridade de Saul sobre o povo. E ele, então, vai cada vez mais se eximindo. Capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul? Olha só, o profeta Samuel gostava muito de Saul. Aí Deus fala, havendo eu rejeitado, para que não, olha, observe de novo, para que não reine, Deus rejeitou Saul para que ele não reinasse sobre Israel. Não que ele não entrasse no reino da graça, mas que apenas ele não fosse líder do povo de Deus. E aí, infelizmente, Deus, então, agora vai atrás de um garoto, e esse garoto, nós sabemos muito bem que o nome dele é Davi. Vai lá para 2 Samuel agora, queridos. Agora vai estar ficando muito mais, assim, interessante, tá? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 7. Agora chegamos ao momento que Deus agora vai chamar, vai colocar Davi no trono. Observe uma coisa agora que eu vou dizer para vocês. Presta bem atenção nessa expressão agora, tá? Se você puder, escreve ela. Escreve essa expressão que eu vou falar agora. Quando Deus rejeita Saul e ele manda Samuel ir atrás de Davi, no mesmo momento em que Saul, no mesmo momento que Davi ele é ungido rei, ele é ungido rei de fato, mas ainda não era rei de direito. Por isso que Davi vai respeitando Saul o tempo todo. Porque Davi entendeu que não era ele que tinha que tomar o reino de Saul. Era Deus que tiraria o reino de Saul e, no momento certo, daria o governo, daria o trono a Davi. Então, entenda uma coisa. Quando Deus tira alguém do trono, ele quer que essa pessoa aprenda alguma coisa, ele quer que essa pessoa entenda alguma coisa, para que mais tarde ele possa voltar. Deus ungiu você? Claro, ungiu você quando você foi batizado. Mas se ainda você não exerceu tal função, se ainda você não fez tal coisa, é porque ainda não chegou o momento. Mas isso não quer dizer que você está excluído do reino do céu. Está entendendo? Muitos acham que só porque não tem cargo na igreja, só porque a igreja não votou nele, ele vai ficar de braço cruzado na igreja. Tá? Não é, queridos. Deixa eu falar uma coisa, vou contar só uma experiência que aconteceu comigo. Eu frequentava uma igreja no interior, não vou falar o nome, que é antiético, e aconteceu uma coisa muito desagradável na igreja. Aconteceu ali uma discussão, um problema sério entre os líderes ali e o nosso pastor. E aí, infelizmente, queridos, a igreja ficou dividida. E aí eu me lembro que o nosso pastor, o pastor do distrito, ele começou a pedir desculpa para todos os líderes. E aí, queridos, um dos líderes começou a ligar para a liderança da igreja, eu fazia parte da liderança da igreja, começou a ligar para a liderança da igreja pedindo para os membros não perdoarem o pastor. Olha para você ver que coisa do diabo. Ele ligava aí e ele sabia que eu não tinha ficado nem de um lado nem do outro, não tomei partido nenhum.
E aí, queridos, ele me liga, sem querer. Ele ligou no meu número errado, para você ter uma ideia. Ele ligou para mim e falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, hoje o pastor está convocando uma reunião lá na igreja. Não vai, não vai. Aí eu falei, irmão, peraí um pouquinho. Você sabe com quem está falando, irmão? Rapaz, eu liguei para vocês. Foi, irmão, você ligou para mim. Irmão, você está ligando para as pessoas, para falar para as pessoas não ir lá na igreja para receber o perdão do pastor? Não era bem isso, não. Falei, irmão, você falou isso, irmão. Não pode fazer um negócio desse, irmão. Ao contrário, a gente tem que ouvir também a parte dele. A gente tem que perdoar os outros para a igreja viver em harmonia. Aí, passado um tempo, eu estava na igreja, aí já tinha acontecido o perdão, aquelas coisas todas. Passado uns 3, 4 meses, eu estava na igreja num domingo sentado. Aí um líder da igreja me chamou. Vem para fora um pouquinho, Zé, é o que nós queremos conversar com você. Aí me levaram lá para fora, e eu estava no bebedouro ali, tomando água. Aí ele chegou para mim e falou assim, é o seguinte, ó, você sabe que nós sabemos que você gosta muito de dar estudo bíblico. Eu, na época, era diretor do Ministério Pessoal na igreja. Ele falou, nós sabemos que você gosta muito de dar estudo bíblico e tal. Então, nós queremos falar uma coisa para você. Se você ficar do lado do pastor, você não trabalha mais na igreja. Agora, se você ficar do nosso lado, você vai trabalhar no seu departamento. Eu falei, irmão, é o seguinte, vou falar uma coisa para você. Eu não trabalho para você, não trabalho para o pastor, não trabalho para ninguém. Eu trabalho para Deus, foi Ele que me trouxe para a igreja. E se vocês não querem que eu trabalhe aqui, você me desculpa. Eu vou trabalhar lá fora, porque é lá fora que Deus quer que eu trabalhe. E aí, queridos, eu saí para trabalhar lá fora. E quando eu saí para trabalhar para fora, eu montei uma igreja no distrito, queridos. Batizamos 22 pessoas num bairro da cidade. E naquele bairro lá, fundou-se uma igreja, para vocês terem uma ideia. Aí, queridos, eu percebi que o pastor me colocou para trabalhar de obreiro lá naquele bairro. Aí eu fui entender, eu falei, pastor, quem é que está pagando meu salário? O pastor falou, é aqueles irmãos lá que não queriam que você trabalhasse. Eu falei, o quê? Além de eu trabalhar naquilo que eu gosto, é eles que estão me pagando ainda, pastor? Ele falou, eles que estão te pagando. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou aqui trabalhando como um evangelista, trabalhando na obra de Deus, cuidando de uma missão tão sagrada. Por quê, queridos amigos? Porque eu entendi que mesmo se eu não estivesse tomando conta de um cargo da igreja, eu poderia fazer a obra de Deus mesmo não estando à frente de nenhum ministério da igreja. Então, o que Deus estava falando para Saul? Saul, eu não quero mais que você esteja à frente do ministério de reinado, de governar o meu povo. Mas isso não significa que eu estou rejeitando você do reino do céu. Mas Saul vai rejeitando o Espírito de Deus dia após dia, até que ele comete o pecado que não tem mais volta. Agora, queridos, olha só que interessante. Davi sobe ao trono, e quando Davi vai ao trono, no capítulo 7 do livro de 2 Samuel, a partir do versículo 8 aqui, eu quero ler isso com vocês, aliás, verso 13. Olha o que está acontecendo aqui, verso 13 do livro de 2 Samuel. Vamos ler o verso 12, tá? Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele está falando de uma profecia logo após a morte dele. Quem é que subiu no trono? Subiu no trono o filho dele, chamado, ai meu Deus do céu, Salomão. Aí ele diz assim, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este, Salomão, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Para sempre não significava que Salomão ia viver para sempre. O trono do seu reino. E eu lhe serei por pai. Observe essa expressão. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora, olha só. Tem um se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos do homem. O que ele está dizendo? O castigo que eu vou dar para ele não é um castigo que vai matar ele, não. Eu vou castigar ele na altura que ele pode suportar. Muito interessante. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul. Eu retirei de Saul, mas de Salomão eu não vou retirar. Eu não vou retirar dele a misericórdia. Eu vou sempre estar ali com ele. Quem tirei diante de ti?
Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será estabelecido para sempre. O que Deus está falando? Mesmo que você ou alguém da sua descendência seja um transgressor, o reino de você será para sempre. Sabe o que Deus está falando para Davi? Deus está dizendo assim para Davi: Davi, eu não vou fazer mais aliança com nenhum ser humano na terra. O último que eu vou fazer aliança será com você, Davi. Vai ser com você. Já fiz aliança com Adão, já fiz aliança com Noé, já fiz aliança com Abraão, já reconfirmei a aliança com o povo no Sinai e estou reconfirmando a aliança com você. E eu quero que você saiba que de você não farei mais aliança com nenhum ser humano na terra. A partir de você será para sempre. A partir de você será para sempre. Queridos, vamos entender se realmente a aliança sinaítica ela dá continuidade em Davi. Tá? Observe esta expressão no verso 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Olha só aonde aparece. Vai comigo para o capítulo 4 do livro de Êxodo. Capítulo 4 do livro de Êxodo. Anota essa passagem que é muito importante você anotar. Capítulo 4 do livro de Êxodo, tá? Capítulo 4, versículo 22. Digo-te, pois, deixa ir, aliás, capítulo 4, verso 22 e 23, tá? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Êxodo 4, 22 e 23. Meu primogênito, digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusar e deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o teu primogênito. O que está acontecendo aqui em 2 Samuel 7,14? Deus está dando a mesma progressão, a mesma bênção, a mesma promessa para os descendentes de Davi. Então, a aliança sinaítica em Davi é uma continuidade. Não é uma quebra. Deus não está fazendo uma nova. Deus está reconfirmando. Com tudo isso na cabeça, vamos entender algo um pouquinho mais agora aprofundado, tá bem? Vamos lá, então. Vamos entender agora, vamos fazer mais umas comparações. Eu quero que você entenda agora a comparação a respeito de Noé, Abraão e também Moisés. Vamos para o capítulo 7 aí mesmo, verso 9, diz assim: e fui contigo por onde quer que andaste. E eliminei os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome. Observe essa expressão. Grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Aonde aparece essa expressão? Eu te engrandecerei o nome. No livro de Gênesis, capítulo 12, verso 2. Então, a aliança que Deus faz com Moisés, aliás, com Davi, é semelhante à aliança que ele faz com os patriarcas. Capítulo 7, verso 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Aonde aparece essa mesma expressão? No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, quando Deus está falando ali com Abraão, logo depois que ele faz ali o pacto de corte com Abraão. Anota essa passagem, tá bom? Agora, farei levantar depois de ti o teu descendente, capítulo 7, verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Aonde aparece essa expressão? Gênesis, capítulo 17, versos 7 até o verso 10. Isso tudo é para você entender que em Davi está dando uma progressão, ou seja, está sendo uma progressão da aliança. Ele me será por filho, eu já acabei de ler isso com vocês, capítulo 7, verso 14, nós lemos, e o verso 4, capítulo 4 de Êxodo, verso 22, nós vimos lá que é uma progressão. Ou seja, a aliança com os patriarcas em Davi é uma continuidade, só que em Davi, agora ela vai ser para sempre. Agora, o que eu falei isso para vocês, o que fica claro, então, é que, olha bem isso agora, tá? O que fica claro para mim e para você? Adão
falhou. Noé falhou. Abraão falhou. Moisés, aliás, o povo de Israel, a aliança sinaítica, falharam. E a aliança de Deus com Davi, Davi foi honesto a vida toda? Qual foi o maior problema de Davi? Entenda uma coisa. Antes de Davi subir no trono, aliás, depois que Davi sobe no trono, depois que ele comete o pecado contra Betseba, que foi o pior pecado, morreu o filho dele com Betseba, morreu os outros 3 filhos dele morreu. Ou seja, foi uma tragédia tão grande aquele pecado que ele fez, que depois de tudo isso, vai acontecer a divisão do povo de Deus com o filho dele, Salomão, depois, queridos. Então, entenda uma coisa muito importante que você tem que entender. Com quem Deus fez aliança na terra? Com esses 5 homens, ou com esses cinco seres que Deus fez aliança, todos eles foram infiéis a Deus. Por isso que você vai ouvir na Bíblia o tempo todo, o povo de Israel foram infiéis o tempo todo. O povo de Israel foram infiéis o tempo todo. E o que Deus fez? Sempre voltava a buscar o seu povo, sempre voltava a buscar o seu povo. Ou seja, a Bíblia vai dizer assim, o povo foi infeliz desde a madrugada. Ou seja, nunca houve alguém fiel a Deus. Mas no meio desse povo, sempre tinha o remanescente que era fiel a Deus. Então, Deus sempre buscava no meio do seu povo um remanescente fiel a ele. E esse remanescente foi através dele que a mensagem de Deus hoje chega para mim e para você, através do remanescente de Deus. Então, entenda uma coisa, a aliança de Deus nunca foi voltada do homem para com Deus, mas sempre de Deus para com o homem. Por isso que a Bíblia diz várias vezes, olha só, lá no capítulo 19, se não me engano, do livro de Números, verso 23, acho que é isso mesmo, 19 e 23, Deus fala assim, olha só que interessante, Deus fala assim, olha só, ele diz assim, que ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Então, eu acho que eu devo ter falado a passagem errada, mas ele fala isso. O que Deus está falando? Eu não sou como vocês, a aliança vai ser sempre perpétua. Aí ele vai dizer assim, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso que você está vivo. Aí ele vai dizer lá no livro de Hebreus, ele fala assim, eu, Deus, o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que um dia nós herdaremos a vida eterna? Porque Cristo Jesus, ele foi obediente à sua própria aliança, vivendo aquilo que a sua lei pedia. Então, entenda, Deus está falando, olha, porque Jesus Cristo foi obediente e eu não vou fazer? Não, não é nada disso. Ele está dizendo uma única coisa para mim e para você. Se eu fui obediente, eu vim para que você também possa ser obediente. Porque se ele foi, ele está dizendo, eu não quero que você seja igual a mim, mas eu quero apenas que você se esforce. Aonde que aparece a expressão se esforçar? Vai comigo para Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 4. Observe isso agora. Observe bem essa expressão, tá? Observe bem essa expressão, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Qual o descanso? O descanso aqui é a batalha que Cristo venceu. Ele deu descanso para você. Ele libertou você para que você agora possa entrar nesse descanso. Também agarrar essa promessa que Deus tem, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, o que Deus espera de mim e de você? Que você seja um vegetariano e consiga ser fiel a Deus? Não. Que você seja aquele praticante da lei? Não. Ele só quer que você se esforce em fazer. Ele não quer que você seja um crente passivo, a ponto de você, como eu digo para algumas pessoas, muitas pessoas não entrarão no reino do céu, não é porque ela deixou de guardar o mandamento de Deus, é porque ela nem se esforçou em guardar os mandamentos de Deus. Por que ela não se esforça? Porque ela não entende a graça. Por ela não entender a graça, ela não entende que ela é liberta para obedecer.
Então, quando você, querido irmão, for pregar, quando você for dar um estudo bíblico, sempre leve para a pessoa a ideia dela ser liberta daquele pecado que ela comete, para que ela seja obediente à lei de Deus. Então, o que Deus está querendo para mim e para você? Deus está falando assim, ao ir você pregar a mensagem para alguém, você não deve primeiro fazer com que essa pessoa seja obediente à lei de Deus. Você deve primeiro fazer com que essa pessoa seja liberta pela graça, e ao ser liberta pela graça, por amor, a graça é o amor de Cristo Jesus, ao essa pessoa ser liberta pela graça, aí ele diz, então guardarás os meus mandamentos. O que alguns estão fazendo? Não estou falando de você nem de mim. Alguns estão querendo que as pessoas guardem os mandamentos para depois vir amar a Deus. E é por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja. Acham que é muito difícil obedecer. Acham que é muito difícil guardar o sábado. Mas ela não entende que obediência é unicamente, exclusivamente, por amor a Deus. Unicamente, exclusivamente, pelo amor a Deus. Então, queridos, eu quero terminar aqui a mensagem dessa noite com vocês e fazendo vocês entenderem uma coisa. Observe. Os reis que subiram ao trono depois de Davi, eles eram apenas servos do Deus Altíssimo. Mas por que é que muitos falharam? Porque eles, ao invés de entenderem que eram servos do Deus Altíssimo, eles oprimiam o povo de Deus. Quais foram os reis que foram mais fiéis a Deus? Ezequias foi um rei fiel a Deus, apesar de algumas coisas erradas que ele fez. Josias foi um rei fiel a Deus. Josias reinou do ano 640 até o ano 609, um pouco antes do exílio ali. Agora, o pior deles, queridos, não foi nem Manassés o pior deles. O pior deles foi o rei Zedequias, que viveu no ano 597 ao ano 586, quando o povo de Israel foi eximado, quando o povo de Israel quase foi, só não foi eximado para sempre, só não acabou com o povo judeu na época, porque aqueles que foram parar no exílio voltaram como o verdadeiro remanescente de Deus. Então, entenda uma coisa muito importante. Por causa desses reis ruins, é que o povo foi parar no exílio. Então, você que está me ouvindo, vocês que são líderes da igreja, se você não for fiel à aliança de Deus e pregar o puro evangelho para o povo de Deus na igreja e fazer com que o povo de Deus ame essa mensagem, você vai ter uma geração de pessoas que vai só ser opressores e não verdadeiros líderes da igreja de Deus. O verdadeiro líder da igreja de Deus não é aquele que vai ser servido, mas aquele que vai para servir. Dentro disso tudo, aonde que nós vemos agora o cumprimento da mensagem de Deus? Olha só que interessante, eu quero que você entenda comigo agora algo muito importante que vai acontecer no livro de Jeremias. Jeremias ele vai falar assim a respeito de muitas coisas. Mas olha só, antes de nós não vamos ler Jeremias, tá? Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 21, verso 27. Vai lá comigo. Ezequiel 21, 27. Olha só, que interessantíssima mensagem que Ezequiel dá. Capítulo 21, verso 27, diz assim. Eu quero que vocês entendam que Ezequiel ele é o precursor daquilo que vai, então, trazer a mensagem para o povo que está no exílio, tá bom? Presta bem atenção. Vamos ler aqui a partir do verso 24, tá? Fica mais claro a perícope. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. Vocês vão ser presos. Sabe por que vocês vão ser presos? Porque vocês sempre estão vivendo em pecado. E tu, ó profano, perverso, príncipe de Israel, príncipe quem era? Líder de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, falando do príncipe, falando do líder maior ali, do rei. Tira a coroa dele, o que já não será o mesmo.
Aí ele diz assim, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Vou tirar você do governo da minha igreja e vou colocar líderes que vão ser humildes. Vou tirar vocês do poder e vou colocar líderes. Agora, olha só o verso 27. Ruína, ruína, desgraça, desgraça. As desgraças, a ruína, a reduzirei. E ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele eu darei. A quem ele vai dar? A Jesus. Jesus é aquele quem vai realmente merecer. Por que Jesus vai merecer ser exaltado no céu? Por causa da sua vida de obediência à aliança de Deus na terra. Jesus veio para mostrar que o povo com quem ele fez aliança pode sim ser obediente a Deus. Obediente como? O que Jesus sempre falava? Jesus falava assim, eu estou sentindo falta do Pai, eu quero glorificar o nome do Pai, eu quero exaltar o nome do Pai. O que ele fazia? A vida que ele viveu na terra foi uma vida de servir. Jesus não veio para servir, mas para Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E todos os discípulos que estavam ao seu redor, aquele que queria sentar à direita, à esquerda, Jesus sempre rebatia, dizendo para eles assim, vocês não entenderam ainda. Eu não estou chamando vocês para governar o meu povo. Eu estou chamando você para servir o meu povo. E quando você entender que você está para servir o meu povo, aí sim vocês serão verdadeiros líderes do meu povo. Entenderam agora, queridos? Então, em Jesus vai acontecer o quê? Vai acontecer o cumprimento real da aliança de Deus. Como que eu sei disso, queridos? Como que eu sei disso? Vai para o livro de Salmo agora. Quero que vocês entendam o livro de Salmo. O livro de Salmo, queridos, é um livro fantástico que vai apresentar aqui agora as coisas acontecendo em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Salmo capítulo 2, tá? Presta bem atenção. Olha bem essa profecia. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios? E o povo imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor. Contra quem? O seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles estavam falando? Eles estavam olhando para Jesus e dizendo que Jesus, olhando para Jesus e falando assim, nós não queremos um laço com você, nós não queremos ficar amarrado em você. O que eles estão falando para Jesus? Nós estamos rejeitando a sua obediência para sempre. E olha que interessante, queridos, o que eles estão falando? Nós queremos o governo de Herodes, queremos o governo de Pilatos, queremos Roma, mas não queremos Jesus. Nós queremos Roma, queremos ser algemados com Roma, mas não queremos ser libertos por Jesus. Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 4, versículo 24 ao verso 28, o que nós acabamos de ler aqui, o povo de Israel, os discípulos lá, eles confirmam, quero ler isso com vocês, tá? Estou indo para a parte final já, tá? Para nós terminarmos esse estudo aqui. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 24 a 28. Não vou ler todos esses versos, mas vou ler aqui os principais. Atos capítulo 4, verso 24 a 28. Diz assim, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. O livro de Salmos fala que viria um ungido, mas eles se levantariam contra o ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra Israel, o seu santo servo, Atos Jesus, 4 ou Atos 24? Ao qual ungiste Herodes. Vocês, ao invés de vocês aceitarem Jesus, vocês ungem Herodes como governantes da sua vida. Atos 4. Quando vocês rejeitam Jesus, vocês colocam Herodes na vida de vocês. Então, o que eles estão dizendo aqui? Quando você rejeita o cumprimento da profecia em Cristo Jesus, automaticamente você coloca o diabo na sua vida para governar a sua vida. O livro de Salmos, capítulo 2, versículo 2, aliás, capítulo 2, verso 2 em diante. Você depois pode ler isso com muito carinho. Ali vai acontecer o cumprimento da mensagem em Cristo Jesus. Agora, para me encerrar aqui com vocês, para nós irmos para a parte final aqui, eu quero que você entenda algo muito importante, tá bom?
Lucas, capítulo 1, verso 32 a 33. Os últimos versos que nós vamos ler. Olha só que importante verso, tá? Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Diz assim. Olha só que interessante. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Quem é? O que Jesus? O que ele está dizendo? O que o profeta está falando? Quem que é o profeta que está falando aqui, queridos? Simeão. Ele está profetizando aqui algo sobre a dinastia de Jesus. Vamos ler mais alguns versos. Vamos ler o versículo 28. Aliás, verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Em Cristo Jesus, ele estava vendo o cumprimento da aliança de Deus. E ao ver em Cristo Jesus o cumprimento da aliança de Deus, ele está dizendo: em Cristo a aliança será eterna. Então, não vai ser eterna por aquilo que eu vou fazer, mas vai ser eterna por aquilo que Cristo vai fazer em mim e em você. O último verso para nós terminarmos, que é agora a chave do livro de Isaías, capítulo 53. Olha bem que interessante o livro de Isaías, capítulo 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si. Vou parar só aqui, no versículo 50, capítulo 53, verso 4. O que Jesus tomou sobre si, queridos? Tomou a desobediência. Ele tomou não só as suas dores, não só os seus pecados, mas ele tomou a desobediência de todos os homens com quem ele fez a aliança. Tomou sobre si, e ele foi obediente, e obediente até a morte. E porque ele foi obediente até a morte, Cristo, aliás, Deus o tira da sepultura para que ele possa agora ser exaltado no céu. Queridos, Cristo não tomou só as minhas ou só as suas dores. Ele está falando assim: olha, eu fiz um pacto com você, eu fiz uma aliança com você, mas mesmo se você for infiel a vida toda, mas no último suspiro da sua vida, se você se lembrar, se você se recordar, se você pedir perdão dos seus pecados, eu tomo sobre mim a sua desobediência e te dou a graça para você ser salvo quando eu voltar nas nuvens dos céus. Por isso que quando Jesus voltar, teremos muitas surpresas, pessoas que nós nem pensávamos que estavam salvas, você vai encontrar no céu, porque no último instante da vida dela, ela aceitou Cristo Jesus como seu Salvador na sua vida. Mas o maior problema é que muitos estão deixando para a última hora a decisão mais importante que pode fazer hoje. Você que está me ouvindo, vocês, irmãos, líderes da igreja que estão me ouvindo agora, entenda uma coisa muito importante. Deus, ao resgatar você e eu da lama do pecado, ele fez uma aliança comigo e com você. E ele diz: agora, filhos, vá e sirva aqueles com quem eu quero também fazer aliança. Mas nunca vá falar com eles como sendo vocês a autoridade sobre eles. Quando você for falar com eles, vá para servi-los. E ao servi-los, entenda que eu quero que você ame eles do jeito que eles estão. Porque não é a sua obrigação em mudar o ser humano. É Cristo que é capaz de mudar qualquer ser humano. Ele é capaz de fazer com que um drogado seja um pastor. Ele é capaz de fazer um pastor virar um mendigo se ele viver na vida do pecado. Querido amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos colocou para sermos líderes da igreja, mas não para governar, para servir. Mas para servir, eu tenho que primeiro ser um servo de Cristo Jesus. E ao ser um servo de Cristo Jesus, eu vou entender o que é servir ao meu próximo. Por isso que a adoração é sempre vertical e horizontal. Se eu adoro verticalmente, eu serei um adorador horizontalmente ao meu próximo, que está sempre ao meu lado. Queridos,
A aliança davídica, ela tem um cumprimento em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, ele sim foi obediente até a morte de cruz. Jesus não rejeitou a morte de cruz por amor a você e a mim. E por tanto amor que Cristo demonstrou por mim e por vocês, a aliança, ela é eterna. Que Deus abençoe vocês e que vocês agora possam ter sempre isso na mente de vocês. Vamos fazer uma oração, depois vocês podem, então, fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Querido bom Deus, Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado pelo estudo da aliança davídica, Senhor Deus. Davi não foi um homem perfeito, mas Davi, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, ele foi salvo pelo Senhor. Não só Davi, mas como Adão, como Noé, como Abraão, como Moisés, que está no céu. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor não olhe para as nossas falhas, mas que o Senhor possa restaurar cada um de nós, apesar das nossas falhas. Que o Senhor possa fazer de nós verdadeiras criaturas que vão te servir acima de qualquer coisa. Abençoe esses irmãos queridos, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Jorge, se você quiser parar a gravação, pode parar ali.